Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de ações e hoje vamos falar do Banco do Brasil. Vamos fazer uma análise completa em 5 grupos de indicadores: os de valuation, endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento. Além disso, vamos analisar os seus dividendos e ver se ela está boa para compra hoje ou para venda. Então fica aí, vamos para a análise, sem enrolação. Iniciando a análise do Banco do Brasil, de ticker BBAS3, a gente consegue ver que o preço está em R$ 38,51 e que o seu dividend yield está em 9,31%. Excelente dividend yield. Lembrando a todos que dividend yield são quantos por cento do preço é distribuído aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. E que a média de distribuição das ações do Ibovespa é de aproximadamente 4%. E em 9,31% está excelente. A gente consegue ver aqui também que nos últimos 12 meses houve uma variação positiva de 40,65% no preço da ação, ou seja, a ação se valorizou 40% aproximadamente somente em um ano, e que nesse mês aqui estamos com uma desvalorização de 8,48%. Então nesse momento talvez seja um bom momento de compra. Vamos iniciar a análise aqui dos indicadores de valuation, começando com o dividend yield, que a gente já viu que está em 9,31%. Vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico. O que a gente consegue ver aqui no gráfico é que essa distribuição de 9,33% não é comum. Ela normalmente distribui uma média de 6,42% ao longo desses anos. Mas o que a gente consegue ver é uma tendência de alta desde 2020 até hoje, sendo que no ano passado ela já teve uma boa distribuição de dividendo de 7,86% e hoje estamos com 9,33%. E aqui a gente vai fazer uma comparação entre os bancos Bradesco, Santander e Itaú, claro que comparando com o nosso Banco do Brasil. E logo aqui no dividend yield a gente já consegue ver que o dividend yield do Banco do Brasil em 9,32% é maior do que todos os seus adversários, sendo que o Santander fica com 8,60%, que é o mais próximo do Banco do Brasil, mas mesmo assim ainda praticamente 1% abaixo. O Itaú fica bastante abaixo em 2,88% e o Bradesco fica também bastante abaixo em 3,38%. O segundo indicador que gostamos de avaliar é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro produzido pela empresa. Ele indica pra gente mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria retornar em lucros e que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 15 para considerarmos ela uma ação barata com relação aos seus lucros, e nesse caso em 4,69 está bastante positivo. Aqui no seu gráfico de histórico do P sobre L a gente consegue ver uma queda no indicador desde o ano de 2016 até hoje. Um ponto bastante importante que a gente consegue ver é que hoje o seu P sobre L está praticamente na sua mínima histórica, sendo que a sua média é de 6,95. Então hoje sim a ação está sendo considerada barata com relação aos seus lucros. Comparando com seus concorrentes, a gente consegue ver que o P sobre L do Banco do Brasil está bastante abaixo do que os outros, estando em 4,68, sendo que o indicador do Santander está em 7,59, o do Bradesco está em 8,60 e o do Itaú está em 10,12. Então, nesse momento, a ação está sim sendo considerada mais barata com relação aos seus lucros do que todos os seus concorrentes. Outro indicador de valuation que falaremos agora é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual e o valor patrimonial da empresa. Ele, então, é uma relação entre o valor da ação e o valor do patrimônio da empresa. O P sobre VP em 1 significa que o preço da ação está condizente com o seu valor patrimonial. Mas assim como a maioria das ações, é bem comum que esse indicador seja acima de 1. Mas nesse caso, o indicador está abaixo de 1, significando que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, o que normalmente é muito bom para quem está buscando uma barganha. Lembrando que o ideal para esse indicador, para normalmente acharmos ela uma ação barata com relação ao seu valor patrimonial, é que ele seja menor do que 1,5. Nesse caso, praticamente a metade. Olhando o seu gráfico, a gente consegue ver que desde 2019 até o momento atual, o indicador vem caindo, estando cada vez mais barato com relação ao seu valor patrimonial. Mas a gente consegue ver que de 2021 para o momento atual, houve um crescimento no indicador, indicando que a ação ficou um pouco mais cara com relação ao seu valor patrimonial. Mas a gente consegue ver que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 1,02. Então, ela sim está sendo considerada barata com relação ao seu valor patrimonial. E a gente consegue ver que hoje ela está no seu terceiro menor nível de indicador, perdendo somente para 2021 e para 2015. Então consideramos ela realmente barata com relação ao seu valor patrimonial. Comparando aqui com seus concorrentes, o indicador também está muito mais baixo do que dos seus adversários, sendo que o do Santander está em 1,05, o do Bradesco está em 1,34 e o do Itaú está em 1,72. Então, o único banco que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial é o Banco do Brasil. Agora falaremos dos indicadores de endividamento e começaremos com os passivos sobre ativos, que é
uma relação entre os passivos da empresa e os seus ativos. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1, indicando que a empresa tem mais ativos do que passivos. E nesse caso, o Banco do Brasil está atendendo aos padrões necessários. No seu histórico, a gente consegue ver que há uma média muito constante do indicador, sendo que em 2019 houve uma queda, melhorando um pouco o indicador, mas já estamos voltando aos padrões normais. Então a gente consegue ver que há um controle dos seus passivos. Outro indicador importante é a liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo com os ativos de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e os passivos circulantes são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. Lembrando que o ideal desse indicador é que ele seja acima de 1, indicando que a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante. E em 26,29, o indicador está excelente. Bom, se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Também não esqueça de acionar o sininho das notificações que está aqui embaixo para não perder nenhum vídeo e nenhuma análise das ações que nós fazemos. Deixe aqui nos comentários também qual é a próxima ação que você quer que a gente faça uma análise completa. No final do vídeo eu vou deixar 2 presentes, então fica até o fim. E se você não tem tempo de fazer a sua análise, eu vou deixar aqui embaixo no link também a assinatura de melhor custo-benefício da Suno Research, a maior casa de análise de ações do Brasil. Ela recomenda compra e venda de ações para que você consiga montar a sua carteira perfeita. Além disso, você pode tirar todas as suas dúvidas com os melhores analistas e ainda vai ter carteiras recomendadas de ações, sendo elas de dividendos, de valor, e também vai ter uma carteira de fundos imobiliários. Então não perde tempo, você ainda tem 7 dias grátis para desistir caso você ache que não vale a pena. Então vai lá, clica no link aqui embaixo e não perde tempo. Voltando aqui aos indicadores e falando agora dos de eficiência, começando com a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita inicial. Lembrando que o EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 10%. E nesse caso está bastante positivo, estando 50% a mais do que o ideal. Muito bom mesmo. A gente consegue ver aqui no gráfico do histórico que o indicador veio crescendo de 2019 até 2021 e que no período atual houve uma ligeira queda. E mesmo com essa queda, a gente consegue ver que o indicador está acima da sua média histórica, que é de 14,43%, o que é muito bom mesmo. Comparando aqui com seus concorrentes, a gente consegue ver que o Banco do Brasil está em terceiro nesse caso, sendo que a margem EBIT do Bradesco está em 18,36%, do Itaú está em 17,62% e do Santander está em 15,31%. Mas se vocês repararem, vocês conseguem perceber que a distância não é tão grande entre todas as empresas. O próximo indicador que falaremos é a margem líquida, que é uma relação entre o lucro líquido e a receita inicial da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, e nesse caso está muito bom, em 12,47%, ou seja, ele atende os padrões que nós solicitamos para encontrar uma boa empresa. No seu gráfico histórico, a gente consegue ver que a margem líquida vem crescendo de 2016 até 2021, onde chegou a 15,66%. Mas o que a gente consegue notar aqui é que de 2021 para o momento atual houve uma queda nessa margem líquida, mas a gente ainda tem que esperar até o fim do ano para saber qual é a margem líquida consolidada da empresa. Mesmo assim, a gente ainda consegue ver que a margem líquida está acima da sua média histórica, que é de 11,62%. Então, ela está bastante positiva. Comparando a margem líquida das empresas, a gente também consegue ver que ela está em terceiro lugar comparando com os maiores bancos do Brasil. A gente consegue ver que a margem do Bradesco é de 15,32%, a margem do Santander é de 13,58% e a do Itaú é de 12,10%. Mas, mais uma vez, a gente consegue ver que elas são muito próximas, então todas estariam muito bem. E isso a gente sabe, os bancos brasileiros são muito bons, são considerados até melhores que os bancos de fora. O setor bancário realmente é bastante forte no Brasil. Agora falaremos dos indicadores de rentabilidade e falaremos agora do indicador ROI, que é uma relação entre o lucro final da empresa, o lucro líquido e o seu patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10% também, e nesse caso está muito bom, em 15,50%. O ROI desse nível é considerado excelente. Aqui no seu gráfico a gente consegue ver que o ROI da empresa flutua bastante, mas sempre em bons patamares. Somente no ano de 2016 o indicador esteve abaixo de 10%. Então a gente consegue ver que ela é uma empresa bastante rentável. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é que de 2020 até o momento atual, o ROI da empresa vem crescendo, o que é muito positivo. Mas a gente consegue notar aqui que o indicador hoje está abaixo da sua média histórica, que é de 15,99%. Então vamos dar uma olhada, porque nesses padrões ela provavelmente vai melhorar a sua rentabilidade e no próximo ano superará a sua média histórica. Comparando aqui a rentabilidade dos maiores bancos brasileiros, a gente consegue ver que o Itaú leva vantagem nessa, em 17,03%. A gente consegue ver que os dois bancos, o Bradesco e o Banco do Brasil, estão muito próximos, sendo que o Bradesco está em 15,53% e o
Banco do Brasil, que está sendo analisado, está em 15,50, muito próximos mesmo. O Santander vem atrás com 13,85, mas todos eles estão com um indicador bastante positivo. Agora falaremos dos indicadores de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos. Ele indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos, ou seja, uma média do crescimento do que a empresa arrecada. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%, mas infelizmente hoje está em menos 6,50%, ou seja, a empresa não está tendo crescimento em suas receitas nos últimos 5 anos. Se a gente olhar no gráfico do indicador, a gente consegue ver que as receitas da empresa vêm caindo ao longo dos anos, mas que de 2020 para o momento atual houve pelo menos um crescimento. O próximo indicador de crescimento que vamos analisar é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que é exatamente a mesma coisa do que da receita, só que dos lucros, uma média de crescimento. E o ideal dele é que seja acima de 5%. E mesmo com a queda das suas receitas, a gente consegue ver um grande crescimento nos lucros do Banco do Brasil, o que é bastante positivo, estando mais de 5 vezes maior do que o indicado para esse parâmetro. E a gente consegue ver no seu gráfico de histórico que a lucratividade vem crescendo de 2016 para o período atual, sendo que ela já teve um bom crescimento em 2021, sendo ele 22,92%, e no momento atual está em 27,36%, que é muito acima da sua média histórica, que é de 5,71%. Então, muito bom mesmo. Aqui na comparação do crescimento dos lucros, o Banco do Brasil está em primeiro com relação a todos os outros bancos. O Banco do Brasil está muito melhor do que os outros bancos de concorrência. E agora falaremos rapidamente sobre os dividendos consolidados do Banco do Brasil. A gente consegue ver que a empresa vem em altos e baixos na sua distribuição de dividendos, mas que de 2016 para o momento atual o indicador cresceu bastante, sendo que ela distribuiu em 2016 74 centavos por ação e já distribuiu em 2022 R$ 3,02 por ação. E ela teve uma distribuição consolidada em 2021 de R$ 2,26 por ação. Então, continuando nessa projeção, ela segue distribuindo bons dividendos. E analisando aqui o payout da empresa, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas, a gente consegue ver que o indicador está bastante positivo, porque o ideal desse indicador é que ele não seja negativo e também não seja maior do que 100%. Com isso, a empresa não distribuiria dividendos quando estivesse em prejuízo e também não distribuiria mais do que lucra. Aqui a gente consegue ver que a distribuição média dos dividendos da empresa é em 37,72% dos seus lucros, o que é bastante positivo, significando que aproximadamente 63% dos seus lucros continuam na empresa para reinvestimento interno. Então, ela sim é uma empresa que distribui altos dividendos e ainda pode crescer no longo dos anos. Então, você me pergunta se ela é uma empresa que está barata nesse momento. Então, eu considero que sim, ela é uma empresa que está barata sim. Já esteve mais barata há pouco tempo atrás, mas ainda está num bom custo-benefício. E para quem ficou até aqui, eu vou distribuir 2 presentes gratuitos. O primeiro presente é um e-book completo ensinando você a analisar uma ação do início ao fim. É só clicar aí embaixo e fazer o download. E o segundo é um mini curso gratuito da Suno ensinando você a investir na prática. 3 horas de aula com os melhores analistas. Então não perde tempo, é tudo de graça. É só pegar aqui embaixo. Já que você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. O que para você demora somente 1 segundo, pra gente vale muito. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise do Banco do Brasil. Um abraço e até a próxima!